Olá, meu nome é Andrei Soares, sou oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia do Hospital Albert Einstein, chair do LACOG-GEO. Estou com o Marcelo Lange Wrocławski, meu colega, urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e hoje mais um programa Ponto Contra Ponto. Estamos recebendo o Dr. João Vitor Salvajoli, radio-oncologista, coordenador da radioterapia do HCOR e do ICESP em Rad. Obrigado pelo aceite, João Vitor. É um prazer tê-lo aqui para a gente discutir um pouquinho sobre radioterapia de salvamento dos pacientes com câncer de próstata. Bom dia, eu que agradeço a gentileza do convite, ao Marcelo, Andrei, ao Onconews. É um prazer estar aqui e poder dividir com vocês a nossa experiência nesse tema tão atual, tão debatido entre os colegas urologistas, oncologistas e os radio-oncologistas. Na verdade, a radioterapia ela pode entrar aí no câncer de próstata localizado ou logo na recidiva bioquímica de uma maneira relativamente precoce, né? Então a gente sabe que a gente tem pelo menos 3 estudos de radioterapia adjuvante mostrando o benefício, um dos estudos inclusive com sobrevida global, mostrando o benefício para esses pacientes. E em pacientes com doença localmente avançada e de maior risco. A questão é que uma boa parte, ou a maior parte desses pacientes operados que vão para a radioterapia de adjuvância, uma boa parte desses pacientes não precisariam nunca receber radioterapia, porque esses pacientes potencialmente nunca recidivariam e ficariam curados e poderiam ficar livres das toxicidades, né? Por outro lado, a gente tem os pacientes de um risco intermediário ou mais baixo, não tão alto risco, seria talvez a palavra mais correta, que não se tem uma recomendação formal para fazer radioterapia adjuvante, mas que por sua vez também acabam apresentando recidiva de doença. Com a ausência dos testes genômicos, principalmente a gente fala do Decipher, que ajuda um pouco a decidir quem deveria ou não receber, e aí com essa, vamos segurar a adjuvância, vamos fazer o salvamento, como é que a gente pode encarar? Será que a radioterapia de salvamento vem para ocupar esse espaço, melhorar o refinamento de que o paciente recebeu ou não? Como eu falei, é um tema extremamente interessante e você citou, nós temos 3 estudos randomizados. Mas para começar e para situar bem, eu queria definir qual é o papel da radioterapia pós-operatória em câncer de próstata. Tem 2 modalidades, a adjuvância, que é empregada naqueles pacientes de alto risco, e alto risco é estádio patológico T3 e ou margem comprometida, e com PSA idealmente indetectável e indetectável abaixo de 0,2. Essa é a radioterapia adjuvante, para prevenir o risco de uma recaída bioquímica e as suas consequências de disseminação metastática e evento final para óbito. E a radioterapia de resgate, que é aquela que é empregada no paciente que foi submetido à cirurgia, atingiu um nadir ideal abaixo de 0,2 e lentamente começou a ter falha bioquímica. Ou um outro cenário, aquele paciente que foi operado e que seu nadir foi não ideal, acima de 0,2. Então são essas as 2 indicações de radioterapia pós-operatória. Existe muito debate em que é melhor e o que é adjuvância ou resgate precoce. Tem 3 estudos randomizados que compararam cirurgia seguida de observação versus cirurgia seguida de radioadjuvante, todos com ganho bioquímico na adjuvância, e um que foi o SWOG, com segmento de 13 anos, com ganho inclusive na sobrevida global. Saiu um guideline da AUA, da ASCO, em 2010, se não me engano, com N recomendações, e dentre elas se o paciente tem esses critérios de alto risco de recaída local, encaminhe para o radio-oncologista para compartilhar com ele a opinião, os prós e os contras da indicação. Eu fiz um levantamento na minha época de AC Camargo, num determinado período, de quantos casos de próstata que nós tínhamos no setor fazendo radioterapia, e dentre esses, quantos faziam adjuvância? Era 1%. Fiz o mesmo levantamento no ICESP, mas recentemente, num curto período, num curto intervalo, era 2% de adjuvância. Portanto, não é aceito na comunidade urológica e mesmo na comunidade oncológica o papel da radioadjuvante, apesar do guideline. E se eu puder aqui deixar alguma recomendação, eu diria, olha, se o paciente tem os critérios, encaminhe para o radio-oncologista para que ele, sem desvio de interesse, discuta a melhor alternativa para aquele paciente naquele momento.
E aí veio o interesse pela rádio de resgate. Até alguns anos atrás, a rádio de resgate era, olha, se o paciente atingiu meio, indique radioterapia. Um pouco mais atrás, se o paciente atingiu 4, indique radioterapia. O conceito atual é, uma vez que o paciente reúna critérios de alto risco local para recaída bioquímica e que o PSA demonstrou que está subindo, indique radioterapia o mais precocemente possível. E esse mais precocemente hoje tem resultados comprovados, que abaixo de 1,5, abaixo de 1, abaixo de meio e mais recentemente abaixo de meio. Cada vez que você indica mais precocemente, a chance de controle bioquímico é melhor. A gente comentou de números que isso é interessante. Então, assim, para a gente colocar como definição, a recidiva bioquímica pós-prostatectomia, o paciente tem que atingir um PSA pelo menos de 0,2. E você falou que quanto antes é melhor a gente acabar indicando. Quer dizer que pacientes com supostamente um alto risco inicial na cirurgia, um T3, uma margem positiva, e que ele demonstra, e ele teve um PSA que tornou-se indetectável pelo método, quer dizer que ele começa a subir, eventualmente você precisa esperar o 0,2 para indicar uma radioterapia de salvamento? Ou você hoje já, com critérios de prognóstico ruim, de patologia, eventualmente você não precisa nem esperar e uma cinética já com tendência, vamos chamar, se a gente pode falar assim, para esses pacientes, você já poderia indicar uma radioterapia? Como é que você lida com isso? Eu acho e sou a favor de indicar a radioterapia o mais precocemente possível. Se esse paciente já tinha os critérios de uma indicação de radioadjuvante e foi optado por observar e indicar eventual rádio de resgate precoce, assim que ele começou a elevar o seu nadir ideal, 0,1, 0,2 ou até abaixo de 0,2, eu acho que esse paciente é um candidato ao resgate precoce. Portanto, eu não vejo necessidade de aguardar até 0,2. E quando que é o PSA que talvez o paciente vai te procurar e você já acha que eventualmente o teu controle com radioterapia não vai ser adequado? E você vai devolver para um oncologista, o oncologista fala, olha, acho que o time passou, a hora foi, temos que pensar em outra coisa. Quando que é esse momento? Esse é um outro assunto extremamente interessante e recente. Eu sempre fui a favor de combinar a hormonioterapia com rádio de resgate, não muito aceito pelos colegas oncologistas com quem eu tinha a oportunidade de discutir. E mais recentemente surgiram 2 estudos randomizados, o RTOG 9601 e o GETUG 16, e que mostraram ganho em determinada população pela combinação de hormonioterapia com radioterapia de resgate e, fundamentalmente, somando os 2 estudos que reuniram populações um pouco diferentes, o RTOG, que é um estudo de 20 anos e que mostrou, inclusive, ganho de sobrevida depois de 12 anos de follow-up, mostrou claramente que a população que tem ganho pela combinação de hormônio é principalmente apoiada no PSA pré-radioterapia, no RTOG acima de 0,7 e no GETUG acima de meio. Então, fiquemos atentos ao PSA no momento da radioterapia de resgate. Se esse PSA for superior a meio, superior a 0,7, há que se considerar a combinação com hormonioterapia. E outros fatores que foram relevantes nos 2 estudos foram o Gleason maior que 7, 8, 9, 10, e margem comprometida. Então, PSA pré-radioterapia acima de meio ou acima de 0,7 e uma somatória com Gleason e margem comprometida, pense na combinação de hormonioterapia junto com a radioterapia de resgate, porque nesta população a rádio isolada tem uma chance pequena de controle bioquímico a médio ou longo prazo. Então, o teu corte seria quanto? Se você não vai usar um hormônio junto, uma manipulação hormonal? Acho que um PSA acima de 2 já perde um pouco o sentido, irradiar sem algo complementar? Meu corte seria PSA de meio 0,7 pós-radioterapia, preferencialmente combinando com alguns fatores, comorbidades do paciente, expectativa de longevidade. Lembrar que o RTOG 9601 só mostrou ganho em sobrevida com 12,6 anos de segmento. Então, o que adianta nós fazermos hormônio num paciente que tem uma comorbidade, que talvez ele não tenha uma expectativa de longevidade para curtir o benefício da hormônio, que nós sabemos que tem algum tipo de efeito colateral. Então, meu nível de corte de PSA pré-rádio é meio, 0,7, meio. Porém, eu combino com outros fatores, como eu acabei de mencionar.
Salvajoli, e nesses pacientes com indicação então de radioterapia de salvamento, a gente deve focar exclusivamente na loja prostática ou fazer a radioterapia whole pelvis também focando nos linfonodos? Essa resposta ainda não está definida. Tem um estudo da RTOG que vai demorar alguns meses ou anos para publicar, que é o RTOG, se não me engano, 0524, e que está combinando o hormônio com o rádio da loja e o hormônio com irradiação linfonodal pélvica. O que nós fazemos na prática, enquanto esses estudos nos confirmariam a indicação de A ou B, nós combinamos e avaliamos o risco de envolvimento linfonodal no diagnóstico primário. Então, se é um paciente que tinha lá um risco de envolvimento linfonodal, ele fez uma linfadenectomia não tão estendida, e somado a margem, Gleason e etc., que são os fatores preditores para risco de envolvimento linfonodal, nós fazemos a radiação pélvica e uma dose de reforço na loja prostática. Mas ainda devemos aguardar o resultado final desse estudo da RTOG, que vai ser realmente esclarecedor sobre o assunto. Porque se a gente visitar os critérios do RTOG e do GTUG, que o Dr. Salvajoli comentou há pouco, a gente entende que no RTOG, todos os pacientes eles fizeram linfadenectomia. Então era critério para entrar que os pacientes tivessem feito linfadenectomia e que todos eram linfonodos negativos. No GTUG já não era obrigatório ter feito linfadenectomia. 75% dos pacientes fizeram linfadenectomia e eram linfonodos negativos, mas tinham os linfonodos não conhecidos. Então, no estudo do RTOG, a radioterapia era só leito prostático. No estudo do GTUG, ela era só leito prostático, mas os pacientes, nesses 25% que não fizeram linfadenectomia, só faziam os pacientes que tinham risco pelo partan de 15% de linfonodo positivo. Então, mesmo assim, você só empurrava essa radioterapia para a pelve naquela minoria no estudo. Então, é muito difícil você avaliar nesses dois estudos se a radioterapia de pelve ela realmente trouxe um benefício. Mas aí, além disso, a gente tem outras diferenças importantes, né? Que no RTOG os pacientes não precisavam negativar a PSA, o PSA mediano de entrada foi um PSA mais alto, inclusive o limite ia até 4, né, de entrada, e os pacientes tomavam 2 anos de bicalutamida, dose de 150 mg. No estudo do GTUG, os pacientes, na verdade, precisavam negativar, ficar negativado por 6 meses, a partir daí recidivar entre 0,2 e 2 o PSA de entrada, e os pacientes tomavam análogo de LHRH por 6 meses. Um estudo dava sobrevida global, inclusive o endpoint primário do estudo era sobrevida global, o segundo era sobrevida e progressão em 5 anos. E foi positivo, mas é um endpoint mais frágil. Qual hormônio você discute com o oncologista, Salvajoli, que você prefere que o paciente receba e como lidar com a toxicidade, sendo que 70% dos pacientes que fizeram bicalutamida tiveram ginecomastia? Como é que você lida isso? Como é que você discute? O que você oferece quando você fala? O que você fala com o oncologista? Eu acho que fica fácil responder, porque o próprio Dr. Shipley, que é o líder máximo do RTOG 9601, ele comenta claramente nos debates em que a gente tem a oportunidade de poder participar, que o Casodex, né, que foi a bicalutamida por 150 mg, foi a terapia de escolha num trial que foi aberto 20 anos atrás. Se não me engano, ele foi aberto em 1998. E hoje, obviamente, pelos efeitos colaterais, dentre eles 70% de ginecomastia, ele pode ser substituído pelo análogo. Então a recomendação hoje é análogo. O período, 6 meses ou 2 anos, ele vai ser respondido em outro estudo que é o Radicals, que está comparando longo período por curto período. Até lá, o que eu particularmente recomendo ao paciente, discuto com os colegas da urologia, da oncologia, em termos de tipo de bloqueio hormonal, análogo. Tempo de bloqueio hormonal, eu cruzo os fatores, PSA pré-rádio, Gleason e imagem. Então, se é um paciente que tem uma expectativa de longevidade longa e tem os 3 fatores, eu vou propor e vou recomendar 2 anos de bloqueio hormonal usando análogo. Se é um fator, e nessa linha, a gente vai até chegar ao paciente sem bloqueio hormonal, PSA abaixo de 0,5, pré-radioterapia, outros fatores favoráveis, ou aqueles que têm uma somatória intermediária, nós ficamos com 6 meses ou 24, ou eventualmente 24 meses. É assim que a gente tem discutido quando indicar hormônio junto com rádio de resgate, e que tipo de hormônio e por quanto tempo. Acho que as grandes perguntas você já acabou até colocando, né? Quer dizer, quem deveria receber? E mesmo dos que têm que receber, a expectativa de vida é bastante importante para que, eventualmente, esse paciente não deteriore mais a qualidade de vida com o tempo. Eu colocaria até um pouquinho mais. Às vezes, o paciente idoso,
também é um paciente que mesmo que esteja fit, a gente tem que entender um pouquinho porque o uso às vezes de análogo no paciente idoso é o suficientemente, definitivamente uma castração para ele e isso pode impactar diretamente na qualidade de vida dele, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouquinho, o que novos métodos... Desculpa te interromper, eu queria fazer um comentário sobre qualidade de vida em hormonioterapia. Quando eu estava no AC Camargo, eu tinha uma aluna de mestrado até que fez um trabalho muito interessante e muito simples. Ela pegava um grupo de pacientes que fariam hormonioterapia e deixava livre, leve e solto no sentido de padrão de vida e vida normal. E um grupo ela orientava atividade física controlada. A qualidade, os questionários de qualidade de vida foram surpreendentemente não, foram importantemente melhores nos pacientes que tinham uma recomendação de atividade física programada. Então, o que eu recomendo em pacientes que vão fazer bloqueio hormonal, principalmente para médio e longo prazo, é uma atividade física e dieta regrada e esses pacientes têm uma qualidade de vida muito melhor. A gente tem visto, na verdade, que a atividade física tem outros tumores também. Em mama, por exemplo, tem um impacto extremamente importante. Dieta adequada, controle de peso e atividade física parece que realmente muda muito, impacta muito a qualidade e em alguns dados até de quantidade de vida, eventualmente, para os pacientes. Mas voltando um pouquinho, no cenário de recidiva bioquímica, os novos exames de imagem, tipo PET e PSMA, o quanto ajuda, o quanto complica, o que isso pode mudar na sua prática, Salvadori? Nós estamos aprendendo, na verdade, né? E aprendendo com muita surpresa. Acho que a pergunta é: que exame de imagem nós pedimos para planejar a radioterapia de resgate? A tomografia ajuda pouco, a não ser a tomografia que é feita para planejar a radioterapia. Rotineiramente nós pedimos ressonância magnética e a ressonância muitas vezes identifica algum nódulo suspeito, geralmente na região da anastomose, o que permite que escalonemos a dose final de radioterapia. Em resumo, nós fazemos um boost naquele nódulo. E aí agora vieram os outros métodos e dentre eles o PET-PSMA, que eu diria que ele ainda não é considerado estándar, ele não está comprovado na prática clínica com nível de evidência 1, porém ele tem nos dado muita informação. Infelizmente é um exame caro, nem todo mundo pode fazer. É um exame que tem uma linha de corte, ou seja, a sua sensibilidade com PSA abaixo de 1, abaixo de meio ela cai, ele é preferencialmente positivo com PSA acima de 1. Quando possível nós temos pedido. E ele tem nos ajudado a identificar a recidiva na loja e muitas vezes a recaída linfonodal. Essa recaída linfonodal nos permite fazer claramente a irradiação pélvica e fazer uma composição com uma dose adicional naquele linfonodo com radioterapia moderna. Tem estudos hoje retrospectivos usando o PET-PSMA que mostraram que o planejamento da radioterapia pós-operatória sem o PET-PSMA e o paciente realizou o PET-PSMA e foi replanejado, esse planejamento foi alterado em 56% das vezes. Então, apesar de não ser estándar, o estándar é um método de imagem para avaliar se tem recaída linfonodal, recaída na loja. O PET-PSMA, quando possível, na minha opinião, deve ser realizado e ele tem ajudado em muito no planejamento e alterado muitas vezes o planejamento da radioterapia. Com certeza isso vai influenciar o resultado de controle bioquímico, que tradicionalmente não é bom nos pacientes de risco muito elevado. A gente sabe que esses pacientes com recidiva linfonodal exclusiva, a linfadenectomia de resgate eventualmente pode trazer uma sobrevida livre de recidiva clínica em 5 anos de em torno de 20%. Você acha que esses pacientes que teriam indicação, por exemplo, de radioterapia de resgate na loja, mas que fazem a linfadenectomia de resgate, a gente tem condição e segurança para aguardar e não fazer a radioterapia naquele momento? O assunto linfadenectomia de resgate também é um outro assunto que gera muita discussão. Eu acho que se ela traz uma vantagem, é talvez selecionar um grupo de pacientes que você conseguiria, através da linfadenectomia, identificar 1, 2 ou poucos linfonodos e evitar que ele tenha que fazer radioterapia e evitar que ele tenha que fazer hormônio adjuvante. Então, mas na minha opinião, um grupo selecionado é um método que traz complicações, você sabe melhor do que eu.
os que eu escuto dos meus colegas urologistas é que frequentemente o PET-PSMA identifica aqui e ali um linfonodo e o urologista tem muita dificuldade algumas vezes de achar aquele linfonodo. Eu sei que tem técnicas que marcam com carvão e que permite facilitar, mas elas não são replicáveis na maior parte dos centros que usam o PET-PSMA. Então é um assunto que merece, na minha opinião, e eu sou um fã e incentivador do debate multidisciplinar envolvendo os 3 profissionais que cuidam desse tipo de paciente e ali decidir a melhor alternativa para aquele paciente. Quando a gente fala de radioterapia modificada, ou cirurgia de linfadenectomia, no PET-PSMA que está mostrando para a gente uma outra história do câncer de próstata, na verdade, a gente provavelmente está identificando os pacientes que realmente falhavam a uma radioterapia de loja prostática na recidiva bioquímica, porque era o linfonodo e assim por diante. Quer dizer, muito provavelmente está diferente desses casos. A gente falou do benefício de adição de alguma manipulação hormonal nos pacientes de mais alto risco, com ganho de sobrevida a longo prazo, mas com ganho de sobrevida para esses pacientes. Tem pessoas que acreditam que a linfadenectomia de resgate cirúrgica não só potencialmente deixa o paciente com um período livre de necessidade de bloqueio hormonal, como algumas pessoas acham que eventualmente alguns pacientes podem realmente ser curados eventualmente com a linfadenectomia de resgate. Acho que isso aí fica até mais difícil a gente dizer, mas eventualmente dá para a gente defender alguns dados. E aí eu puxando para a radioterapia. Então, você vai fazer uma radioterapia na loja e você vai dar um boost, na verdade, você vai fazer uma dose para a doença macroscópica no linfonodo. E aí, como é que fica a manipulação hormonal nesse momento? Quer dizer, a gente vai dar hormônio na tentativa também de fazer uma cura do paciente ou não? A gente encara que esse paciente ele potencialmente é incurável, como o radio-oncologista vê isso. Não, ele é incurável, eu vou irradiá-lo também para dar um intervalo livre de bloqueio hormonal para ele. Como é que o radio-oncologista encara, às vezes, quando tem um paciente com linfonodo positivo? Outro assunto bastante complexo. Esses estudos que a gente acabou de citar e que envolveram rádio de resgate não englobavam pacientes com linfonodo positivo. Nós temos 2 situações de linfonodo positivo. A nova, que o PET tem nos ajudado a identificar, e que permite que façamos, como você acabou de comentar, um boost no linfonodo positivo. E uma outra que é relativamente comum, que é o paciente que fez a radioterapia da loja, evoluiu por um período bem, o PSA voltou a subir, você faz um PET-PSMA, identifica um linfonodo pélvico, e aí fica aquela dúvida, linfadenectomia de resgate ou uma reirradiação com as técnicas modernas de radioterapia. E dentre elas, irradia toda a drenagem ou irradia só o linfonodo com SPRT. Veja que aqui, em segundos, eu levantei várias questões. O que nós fazemos indo à sua pergunta, em termos de hormonioterapia junto com a rádio, eu cruzo aqueles fatores. PSA pré-rádio, Gleason, margem comprometida e sempre que possível faço hormonioterapia. É por isso que eu acabei de citar que uma das vantagens da linfadenectomia em relação à rádio de resgate é que a linfadenectomia pode selecionar um grupo pequeno de pacientes que poderia prescindir da hormonioterapia, enquanto que na rádio a maioria, se não todos, receberia hormônio junto com a rádio. Em relação à toxicidade, quer dizer, a radioterapia aí, pegando a radioterapia adjuvante de salvamento. A radioterapia adjuvante, preferencialmente, sem dúvida nenhuma, a gente gosta de esperar que o paciente se recupere bem da continência e após a cirurgia. Em geral, a radioterapia de salvamento ela acontece depois de um período muito maior do que seria a radioterapia adjuvante. Existe alguma diferença em relação à toxicidade para a radioterapia adjuvante e a radioterapia de salvamento? Quer dizer, é menos tóxico, é mais tóxico? Tem algum impacto em fazer uma radioterapia mais para frente ou não? Então, na adjuvância, você tocou num ponto importante. Uma das vantagens da adjuvância é que a dose de radioterapia é mais baixa. A dose na adjuvância é de 64 grays, nós costumamos esperar 3 meses, que é o tempo para recuperação do controle miccional, enquanto que no resgate a dose é um pouco mais alta. Ela fica na faixa de 66 ou mais preferencialmente 68 grays. A rádio provoca efeitos colaterais, que é o desconforto miccional temporário, na grande maioria das vezes, o desconforto intestinal, tenesmo, fezes mais fragmentadas, na grande maioria das vezes recuperável com o passar do tempo, e a rádio pode prejudicar a potência sexual naqueles pacientes que mantiveram a potência pós-prostatectomia radical.
Eu acho que o efeito mais temível, felizmente não frequente e não difere muito da adjuvância para o resgate, é o índice de estenose uretral, por conta de que nós vamos irradiar onde vocês fizeram a anastomose uretrovesical. Ele fica em torno de 6%, e pode ocorrer meses depois do término, e ele, felizmente, é manuseável através de dilatações cautelosas. Eu chamo isso porque, às vezes, um urologista não muito afeito, ele vai lá e faz uma dilatação muito corajosa, o paciente fica incontinente no lugar da estenose que ele tinha. Então, são esses os efeitos comuns, não diferem muito da radioadjuvante de resgate e, felizmente, muito hoje em dia recuperáveis e com uma boa qualidade de vida graças à melhoria das condições técnicas da radioterapia. Se a gente pudesse fazer um exercício de futurologia, os estudos que estão em andamento, o que você acha que a gente vai ter entre radioterapia adjuvante e de salvamento? E hoje, com os dados que a gente tem, qual que é a tua preferência de uma maneira geral? Se você realmente tem um paciente que você está de frente e olha e fala, não, esse paciente eu vou fazer adjuvante porque eu acho que, ou não, eu prefiro esperar para todo paciente, dar a chance do paciente eventualmente não precisar e faço um salvamento precoce. O que você acha que vai acontecer no futuro com os estudos e qual a tua preferência hoje, se você consegue selecionar algum paciente? Eu acho que a mensagem é, vamos seguir o guideline da AUA, ASCO e ASTRO e recomende que o paciente escute a opinião do radio-oncologista. Quando que eu dou preferência, eu tento conduzir o paciente à adjuvância e não aguardar o resgate precoce, que eu acho que é uma alternativa super válida hoje em dia. Eu indico a radioadjuvância num paciente relativamente jovem, fez prostatectomia radical e ele reúne os 3 fatores prognósticos ruins. Então ele tem um patológico T3, ele tem um T3B, ele tem uma margem comprometida e ele já reunia fatores pré-cirúrgicos desfavoráveis. Então esse paciente eu enfatizo que talvez a radioadjuvante possa ser melhor para ele. Os demais, eu dou ênfase ao valor do resgate precoce, oriento o paciente para que faça um segmento minucioso com o colega urologista e no menor sinal de elevação, e aí a gente já discutiu 01 ou 02, eu acho que não é o caso, o resgate precoce. Aí vem as outras dúvidas que a gente discutiu, vou chamar um pouco mais atenção aqui, quando combinar o hormônio ou não, nós já discutimos, preste muita atenção no PSA pré-radioterapia, quando irradiar a pelve versus não irradiar a pelve, eu acho que a gente tem que aguardar, mas eu já disse o que eu faço, eu reúno os fatores e meço o risco de envolvimento linfonodal no pré-operatório que ele tinha, é claro que valorizo os linfonodos que foram removidos na cirurgia, e eu acho que além disso, nós temos que aguardar os estudos que estão andando, comparando irradiação local versus pelve, período total de hormonioterapia, adjuvância versus resgate e outros que avaliam os fatores moleculares e genômicos. Eu acho que aí sim, nós vamos ter ainda que aguardar uns 3, 4 anos, nós vamos ter as respostas para muitas dúvidas que temos ainda hoje. Ótimo, acho que o futuro promete bastante, acho que temos bastante coisa para esperar aí. Doutor Salvajor, eu queria agradecer bastante teu tempo de discutir com a gente, foi muito proveitoso. Marcelo, obrigado novamente por estarmos juntos. Aguardo vocês para o próximo programa.